Você provavelmente já ouviu falar em autismo, mas o que realmente significa estar no espectro autista? Muitas vezes, o autismo é cercado por estereótipos. A pessoa que não olha nos olhos, que tem dificuldade social ou que vive um mundo próprio. Mas a realidade é muito mais complexa e muito mais humana do que esses rótulos. O autismo não é uma doença e nem algo que define completamente quem alguém é. É uma forma diferente de perceber, sentir e interagir com o mundo. Algumas pessoas no espectro podem ter habilidades extraordinárias. Outras enfrentam desafios intensos no dia a dia. E muitas vivem uma mistura das duas coisas. Neste vídeo, vamos conversar com a psicóloga Elisane para entender o que a ciência realmente sabe sobre o autismo, quebrar alguns mitos e entender melhor a experiência das pessoas que vivem no espectro. Porque compreender o autismo não é apenas aprender sobre um diagnóstico, é aprender sobre diversidade humana. Então já deixe o seu like, siga o nosso canal caso você não esteja seguindo e vamos para o vídeo. Fala pessoal, como vão vocês? Espero que estejam tudo bem. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto que está sempre em pauta. Nos últimos anos a gente tem falado muito sobre isso. Parece que ele tem aparecido mais, né? Aliás, isso é algo que a gente vai debater hoje. Será que ele está acontecendo mais, né? Hoje nós vamos falar sobre o autismo, que é também conhecido pela sigla TEA, que é o transtorno do espectro autista. É muito comum a gente ouvir falar que hoje em dia estão nascendo mais pessoas com autismo do que antes. Será que isso é uma verdade mesmo? A gente hoje vai conversar com a psicóloga Elisane Souza e ela, além de ser uma psicóloga, ela é mãe de uma criança autista. Então a gente vai ter bastante coisa para aprender sobre esse tema aí que causa bastante dúvida nas pessoas, o autismo na fase adulta, o autismo em crianças, enfim, quais as características. Então, já deixa o seu like para me ajudar, como eu sempre digo, toda semana eu estou tentando trazer um profissional, um especialista na área de saúde mental, e para isso é essencial que vocês deixem o like aqui para o canal ficar mais relevante. Sigam a gente também e compartilhe o vídeo com pessoas que vocês conheçam também que estejam ligadas ao tema. Eu ficaria muito agradecido se vocês fizessem isso, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar o papo com a Elisane. Olá, Elisane, muito prazer, muito obrigado por participar aqui do nosso canal e falar um pouquinho sobre esse tema que está sempre em pauta, né, que é o autismo. Olá, Igor, obrigada pelo convite. É um prazer estar contigo, participando do seu canal. A primeira pergunta, como sempre eu faço aqui, né, é perguntar sobre o nosso tema, ou seja, o que é o autismo e quais as suas classificações? O transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento. Isso significa que ele está relacionado à forma como o cérebro se desenvolve e organiza as informações desde o início da vida. Então, não se trata de uma doença que aparece de repente. É muito comum que as famílias, quando recebem o diagnóstico, relatem nos consultórios que a criança desenvolveu até uns 3 anos, parecia que estava tudo ok, e de repente surge o autismo. Na verdade, é que surge o autismo, é que naquele momento, muito provável que alguns comportamentos passaram a ficar mais evidente. Eu sou mãe de um garoto autista de 11 anos e eu me lembro que quando bebê ele só dormia no berço, né. Então, assim, as pessoas achavam isso o máximo: "Ai, que bom, não precisa ficar no colo, chacoalhando, ninando, como a maioria das crianças, que sorte a sua". Com o passar do tempo, eu percebi que toda vez que nós saíamos de casa, ele não conseguia dormir. Um pouquinho maior, eu já não podia sair de casa, porque ele não dormia e ficava nervoso. Com o tempo, conforme eu fui compreendendo, com outros comportamentos, eu entendi que aquilo já fazia parte, né, então de uma rigidez, de uma necessidade de estar no lugar dele de rotina. De acordo com os principais manuais de diagnósticos, como o DSM e a CID, o autismo costuma se manifestar principalmente em 2 domínios. O primeiro envolve diferença na comunicação e na interação social, né, e o segundo
domínio está pautado nos padrões mais restritos ou repetitivos de comportamentos e interesses, como a gente vai ver mais para frente. Hoje, nós utilizamos o termo espectro porque o autismo ele não é igual, né, para todas as pessoas. Algumas pessoas vão precisar de muito apoio no dia a dia, enquanto outras vivem de forma bastante independente. Por isso que as classificações atuais falam em níveis de suporte, é o nível um, 2 e 3. E esses níveis, pessoal, não é para medir a inteligência daquele indivíduo, mas para compreender de fato melhor o grau de apoio necessário no seu cotidiano. Então, falar em espectro é reconhecer que existe uma grande variedade de experiências dentro do autismo. Bom, e sobre o autismo em pessoas adultas? Muita gente só descobre que está no espectro na fase adulta. Por que que isso ocorre e quais sinais acabam passando despercebido durante a infância dessa pessoa? E para complementar, o que é que muda na vida dessa pessoa depois que ela recebe o diagnóstico? Durante muitos anos, o autismo ele foi associado apenas à infância e os quadros mais evidentes, né? Por isso que muitas pessoas cresceram sem diagnóstico. Adultos que descobrem o autismo mais tarde, muitas vezes foram crianças vistas como tímidas, estranhas, né? Aquelas muito isoladas, e que aprenderam a imitar comportamentos sociais ao longo da vida para se adaptar, né, às situações. Então, quando o diagnóstico acontece na vida adulta, ele costuma ajudar a reorganizar a compreensão da própria história daquela pessoa, né? Fazendo com que as experiências de antes, que pareciam falhas pessoais, passem a fazer sentido. Além disso, abre caminho para estratégias de cuidado e adaptações no cotidiano que pode melhorar significativamente a qualidade de vida daquela pessoa. Ela passa a compreender que, às vezes, ela não consegue se manter no emprego porque o lugar é muito barulhento e ela é uma pessoa que tem hipersensibilidade a sons, né. Então ela vai buscar outras formas de se colocar no mercado de trabalho, de se adequar e conseguir, viver de uma forma com mais tranquilidade, com mais qualidade. Bom, e uma pergunta agora que deve deixar muita gente confusa, tenho certeza. Qual que é a diferença do TEA para o TDAH ou para a ansiedade social? Porque nós claramente vemos sintomas em comum nesses três tipos de transtorno, não é? Qual que é a diferença? TDAH e ansiedade social podem parecer semelhantes porque todos podem envolver dificuldade em situações sociais ou de atenção. Mas as razões por trás disso são bem diferentes, né? No autismo, as diferenças estão relacionadas principalmente à forma como a pessoa percebe e processa a interação social e os estímulos do ambiente. No TDAH, o principal desafio está na atenção, impulsividade e regulação das atividades mentais. E na ansiedade social, a pessoa geralmente entende as regras sociais, mas ela evita as interações por medo intenso de julgamento ou crítica. Aquela pessoa que precisa fazer uma apresentação, ela prepara o material, porém, quando chega na hora, ela não consegue por medo de crítica, medo de julgamento. Então, isso acaba atrapalhando ela nas suas interações sociais do dia a dia, né? Apesar dessas diferenças, essas condições elas podem coexistir, né? O que torna a avaliação clínica mais cuidadosa e complexa. Um indivíduo com autismo, ele pode ter como comorbidade o TDAH ou ansiedade social, ou ainda os dois. E é verdade que pessoas com autismo podem ter habilidades cognitivas bem específicas e outras habilidades bastante elevadas? Existe um estereótipo de que as pessoas com autismo são gênios ou têm grandes as habilidades, aquela coisa extraordinária, não é mesmo? Algo muito reforçado em filmes, séries, né? Mas, na realidade, o espectro autista, ele é muito diverso. Então, existem pessoas com autismo com deficiência intelectual, pessoas com autismo com a inteligência dentro da média, né? E pessoas com autismo também com altas habilidades, né. Então, essa diversidade, ela também está dentro da parte cognitiva. Então, o que pode acontecer é que algumas pessoas desenvolvem interesses muito específicos, né,
Então, isso vai levar um conhecimento mais aprofundado em determinadas áreas, ou uma grande atenção em detalhes, né? Mas isso não acontece com todo mundo. Cada pessoa com autismo tem um perfil único de habilidades, desafios e interesses. Nós sabemos que essas pessoas do espectro, elas têm sensibilidades muito elevadas, né? Por que que isso ocorre? Por que que elas têm, por exemplo, sensibilidade à luz, a sons, ao toque, etc? As pessoas com autismo, elas podem apresentar diferenças no processamento sensorial. Então, isso significa que o cérebro ele pode interpretar estímulos como sons, luz, cheiros, texturas, né, movimentos de maneira muito intensa ou, em alguns casos, menos intensas. Na prática, isso pode acontecer em situações do cotidiano, como, por exemplo, barulho de liquidificador, aspirador de pó, né, ou muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Isso pode ser extremamente incômodo para esses indivíduos. Algumas pessoas também podem se incomodar com etiqueta de roupa. A sensação é como se estivesse ferindo a pele, sabe? Ou com ambientes muito iluminados, igual shopping, aeroporto. Tudo isso acaba deixando esse indivíduo muito propenso a uma desorganização. Então, esses comportamentos como tapar o ouvido, evitar certos lugares, faz com que aquela pessoa possa encontrar uma autorregulação. Das estereotipias muito comum que a gente vê de balanço de mão, outros movimentos corporais, tudo isso é uma busca de autorregulação por conta dessa dificuldade do processamento sensorial. As pessoas com autismo costumam ter taxas maiores de depressão, de ansiedade, de estresse, de burnout, por exemplo. Então, as pesquisas mostram que as pessoas com autismo apresentam uma maior taxa de ansiedade, depressão, burnout, né? Que é o estado de esgotamento físico e emocional profundo. Mas é importante entender que isso não acontece necessariamente por causa do autismo. Muitas vezes esse sofrimento ele surge do desencontro entre formas como a pessoa autista funciona e as exigências daquele ambiente social. Então, por exemplo, imagine alguém que trabalha em um escritório muito barulhento, com muitas conversas ao mesmo tempo, telefone tocando, luzes fortes, mudança constante de rotina, sabe? Para essas pessoas, esse tipo de ambiente pode gerar uma sobrecarga sensorial muito grande ao longo do dia. Outro exemplo são as interações sociais. Muitas regras sociais que não são implícitas, como quando falar, como falar, quanto tempo eu tenho que olhar para aquela pessoa, quando que eu tenho que mudar de assunto, né? Então, algumas pessoas com autismo, elas precisam fazer um grande esforço cognitivo para interpretar essas situações. Depois de muitas horas expostas a essas interações sociais, elas acabam sentindo um cansaço extremo, né? Também é comum que ao longo da vida muitas pessoas com espectro autista tenham passado por experiências de incompreensão e rejeição. Crianças que foram vistas como estranhas, difíceis, que sofreram bullying na escola, né? Então, essas experiências repetidas ao longo da vida podem afetar a autoestima e contribuir para esses quadros de ansiedade ou depressão. Outro fator importante é o que a gente chama de camuflagem social, né? Quando a pessoa passa muito tempo escondendo suas dificuldades ou procurando imitar comportamentos esperados socialmente para se encaixar. Isso pode gerar um desgaste psicológico muito grande, né? E com o tempo levar ao esgotamento. Bom, agora uma coisa bem importante. A gente vê muitos casos de pessoas falando sobre autismo nas redes sociais, principalmente, né? E muita gente diz ter autismo apenas vendo esses conteúdos das redes sociais ou pessoas se declarando autistas, por causa desses conteúdos. Até que ponto esse autodiagnóstico é válido e quando que ele pode começar a ser perigoso? Então, nos últimos anos, houve uma grande circulação de informações sobre o autismo nas redes sociais, né? Tem um lado positivo disso, claro, porque ampliou a conscientização, muitas pessoas passaram a conhecer o tema, se reconhecer nas experiências e buscar ajuda depois de muitos anos sem entender o que viviam, enfim, temos sim um lado positivo. Por outro lado, né, as redes sociais também funcionam por meio de conteúdos rápidos, simplistas, né? E isso pode gerar confusão.
Porque características humanas comuns podem acabar se apresentando como se fossem sinais diagnósticos, claro, de autismo, cria aí uma grande confusão, né? Então, por exemplo, vídeos que dizem algo como: ah, se você prefere ficar sozinho, se você se sente muito cansado depois de uma interação social, ou se você gosta muito do tema específico, enfim, sei lá, tem 10 questões aqui, você fez 9, então você é autista, né? Essas experiências podem acontecer com qualquer pessoa, em diferentes momentos da vida. Não significa que preferir ficar sozinho ou estar mais cansado depois de uma interação social muito intensa, que você é autista. Bom, e a minha última pergunta é o seguinte, tem gente que fala que nós temos tendo um excesso de diagnósticos de autismo. Então a questão é, isso é verdade? Nós hoje temos mais pessoas autistas do que antes? Ou a diferença é que hoje a gente realmente procura um diagnóstico e antes quase ninguém fazia isso? Então, esse tema ele acaba conversando muito com a pergunta anterior, né? Porque quando falamos de autodiagnóstico e circulação de informação nas redes sociais, surge também a dúvida. Afinal, será que o autismo realmente está sendo diagnosticado em excesso? Né? E, de fato, sim, houve um aumento significativo no número de diagnóstico nas últimas décadas, mas a maior parte dos especialistas entende que isso acontece principalmente por três motivos. O primeiro é a melhora dos critérios diagnósticos, obviamente, né? Antigamente o autismo ele era reconhecido principalmente em quadros mais severos, como nós começamos a nossa conversa, e muitas vezes associado às grandes dificuldades de comunicação ou atraso de desenvolvimento, né? E hoje sabemos, então, que o espectro é muito mais amplo que isso. O segundo fator é o maior conhecimento, né, entre os profissionais de saúde e da educação. Então, hoje, professores, pediatras, eles têm muito mais informações sobre os sinais precoces, né, do autismo. Então, por exemplo, uma criança que tem dificuldade em compartilhar atenção, não responde ao nome ou apresenta os interesses muito restritos, pode ser encaminhada mais cedo para avaliação. Algo que há 30, 40 anos atrás isso não acontecia, né? O terceiro ponto é a ampliação desse conceito do espectro, né? Então, os perfis que antes recebiam rótulos como o excêntrico, o esquisito, hoje pode ser compreendido como uma das características do espectro autista. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que vivemos num contexto social onde existe sim uma tendência crescente à medicalização, patologização da vida, em que diferentes formas de comportamento humano podem ser confundidas com transtorno do espectro autista. Por exemplo, uma pessoa introvertida pode ser confundida como alguém autista. Uma criança muito ativa pode rapidamente ser associada ao TDAH sem uma avaliação mais cuidadosa, né? Então, o desafio atual não é negar os diagnósticos, mas qualificar cada vez mais as avaliações, evitando tanto o subdiagnóstico, né, que vai deixar aí a pessoa sem apoio, quanto o diagnósticos apressados. Então, caminhando aqui para o fim, o autismo ele não é uma experiência única, é um espectro amplo de formas de perceber e interagir com o mundo. Então, quanto mais informação séria e responsável tivermos sobre o tema, maior a chance de construirmos realmente uma sociedade inclusiva. Então é isso, Elisane. Muito obrigado pela sua participação. Eu creio que foram palavras que vão ajudar muitas pessoas a entender esse processo, como que é o TEA, né? Algo que a gente vê muito na internet, nas redes sociais e por aí pela vida. Obrigado por participar e eu espero que você volte mais vezes aqui no nosso canal. Eu que agradeço, Igor. Muito obrigada pela oportunidade de estar no seu canal, viu? Forte abraço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Vou deixar os contatos da Elisane aqui na descrição do vídeo, caso alguém precise falar com ela, queira buscar algum tipo de informação. Vou deixar aqui os contatos, tá bom? E vocês, em troca, vão deixar o likezinho aqui, se inscrever e vão deixar um comentário. Vocês conhecem alguém que tá no espectro autista? Se sim, como que é a convivência com essa pessoa? Você é mãe ou é pai de uma criança autista? Como tem sido a sua vida depois do diagnóstico? Ou quem sabe, você mesmo está no espectro também? Conta então pra gente aqui, se for o caso, como que isso afeta você?
quais as diferenças maiores que você tem em relação às pessoas fora do espectro, tá bom? Eu queria muito saber, eu tenho muita curiosidade sobre isso. Então é isso, pessoal, o papo de hoje foi esse e vejo vocês no próximo vídeo semana que vem. Até mais!